Olá para todos, eu sou Crônio Marins e este é o 45º vídeo de Mentes Holísticas, um pouco de caridade. Voltando ao holismo semântico, se uma linguagem tem que ser entendida holisticamente, e a gente sabe que a linguagem está ligada com a prática, com a cultura, então, como é possível traduzir a língua de um outro povo? Justamente, vimos que o filósofo Willard van Norman Quine disse que na tradução de um povo desconhecido, que eles chamam de tradução radical, você acaba ficando com muitas possibilidades de manuais de tradução, ou seja, há uma indeterminação da tradução. E com isso, como nós conseguimos saber que estamos falando das mesmas coisas? Bem, outro estudioso, Donald Davidson, ele diz que, na verdade, não é necessária uma tradução completa, porque o entendimento se dá através da interpretação, num diálogo, numa triangulação entre o falante, o intérprete e o mundo. Porque o falante e o intérprete, eles compartilham do mesmo mundo. Então, eles compartilham de muitas verdades. E com isso, Davidson, ele utilizou o conceito de uma interpretação radical. Radical em que sentido? Radical em que existe apenas esses três elementos: o falante, o intérprete e o mundo que é compartilhado por eles. E, nesse sentido, há um entendimento porque, entre outras coisas, um princípio em especial é aplicado na interpretação, que é o princípio da caridade. Vamos ver isso melhor. Interpretação radical e o princípio da caridade. Estes dois conceitos são especialmente trabalhados pelo filósofo norte-americano Donald Herbert Davidson, que viveu de 1917 a 2003 e possui contribuições significantes em filosofia da mente, filosofia da linguagem e teoria da ação. A interpretação radical, embora mais pensada com relação a falantes de línguas muito diferentes, facilmente pode ser transposta até para falantes da mesma língua. Este conceito é uma alternativa à tradução radical, conforme apresentado por Willard van Norman Quine. A conhecida conclusão de Quine de que, dada a forma holística como uma linguagem deve ser compreendida, para traduzi-la perfeitamente é necessária uma apropriação cultural completa da língua desconhecida, o que gera a tese da indeterminação da tradução, é tratada de forma diversa por Davidson. Para ele, a base para a tradução é a interpretação. E, nesse sentido, o que é necessário é a consciência do intérprete, que ele e o interpretado partilham de um mesmo ambiente e compartilham de muitas crenças. O calor devido ao sol, por exemplo. Por conta disso, a interpretação torna-se possível, especialmente se aplicado o princípio da caridade. Este princípio, proposto inicialmente por Neil L. Wilson em 1958, teve várias versões, em obras de Quine e Davidson, por exemplo. Basicamente, significa atribuir ao outro algumas condições de racionalidade, coerência e veracidade para interpretá-lo. De forma mais específica, esse princípio diz que o outro, habitando o mesmo mundo que o intérprete, compartilha uma série de crenças e está comprometido com a verdade quando faz suas declarações. Em suma, essa interpretação trabalha com a ideia que a comunicação se faz por sentenças, por frases
que podem ser verdadeiras ou falsas, que o falante considera verdadeira a sua afirmação, ele não está nos enganando, que o falante é consistente em suas crenças e suas declarações. Finalmente, que as declarações tenham boa chance de ser verdadeiras no sentido do intérprete. Eu não gosto muito desse nome, princípio da caridade, mas vem do inglês Charity Principle. Eu preferiria princípio da tolerância ou mesmo princípio da solidariedade, porque quando você fala caridade parece que você está concedendo, está dando alguma coisa, está fazendo um favor, né, ao interpretar uma pessoa. E não é este o caso, a ideia é pensar num diálogo. Porque se Quine, se Davidson, eles pensam, né, na forma de interpretar alguém que venha de um povo estranho. Eu penso em interpretar, em conversar com pessoas do nosso dia a dia, com familiares, com amigos, com pessoas que eu venha conhecer. E nesse caso, o que nós temos de fazer é admitir, porque não, óbvio, tá, que essas pessoas, elas têm a mesma racionalidade que eu. Elas compartilham dos princípios lógicos. Podem não compartilhar das opiniões. Isso depende do ambiente em que elas se desenvolveram. Depende da família que tiveram, da educação, do que leram, do que viram no mundo. Isso eu sei. Mas a forma de pensar é próxima da minha. A capacidade que as pessoas têm é próxima da minha. Se eu quero interpretá-las, então eu admito que elas tenham alguns critérios muito próximos do meu com relação à lógica e, basicamente, que elas estejam falando a verdade, que elas não estejam mentindo ou omitindo alguma coisa importante. O problema é que muitas vezes não é o que fazemos. Intencionalmente ou não, na maioria das vezes até não intencionalmente, fazemos exatamente o contrário. Eu vou dar alguns exemplos, né, com base em diálogos fictícios, aplicando e não aplicando o princípio da caridade. Vamos lá? Primeiro diálogo. Sem o princípio da caridade. Mãe, lembra daquele feriado em que fui acampar com o Paulinho numa praia isolada, quase na Bahia? Filha, você está grávida? Não, mãe. É que vão construir um hotel lá. Qual o princípio da caridade? Mãe, lembra daquele feriado em que fui acampar com o Paulinho numa praia isolada, quase na Bahia? Lembro, claro. Uma praia linda, você falou. Sim, toda preservada. Mas já vão construir um hotel lá. Segundo diálogo. Sem o princípio da caridade. Vim devolver o seu mouse. Então, foi você quem roubou? Roubar? Só peguei emprestado por 2 horas. Você tinha 2 aqui. Eu precisava de um, mas você não estava. Pois é. Aí você roubou. Com o princípio da caridade? Vim devolver o seu mouse. Então, estava com você? Sim, peguei emprestado por 2 horas. Você tinha 2 aqui, eu precisava de um, mas você não estava. Tudo bem, mas quando for assim, deixe um recado. Aí eu não fico procurando. Terceiro, sem o princípio da caridade. Eu realmente adoro cães. Já vi que não gosta de gatos. Gosto de animais no geral, mas os cães são os meus preferidos. E para os gatos, nada, não é? Com o princípio da caridade, eu realmente adoro cães. Também gosto, mas prefiro gatos. Animais são excelentes companheiros, afastam a solidão, principalmente nos dias de hoje. Esses diálogos nos mostram que a ideia da aplicação do princípio da caridade pode ir bem além daquilo que filósofos como Davidson e Quine trabalharam. Nós estamos falando aqui do dia a dia de cada um de nós, tratando com nossa família, com nossos amigos, com conhecidos, em situações profissionais.
Então a compreensão, a interpretação poderia ser bem mais positiva se atribuíssemos ao outro a racionalidade e o desejo de falar a verdade. Então, por que a mãe tem que pensar aqui que a filha começou um diálogo rodeando, ao invés de ir direto para um assunto que seria uma eventual gravidez? Não. A filha estava falando realmente da praia e desse hotel que a estava preocupando. E a questão de utilizar o verbo roubar numa acepção bem diferente do que nós entendemos por roubar. Isso compromete todo o restante do diálogo. Por fim, no último dos diálogos, onde foi dito que a pessoa não gostava de gatos simplesmente porque preferia cães, ou seja, a todo momento nós estamos colocando palavras, expressões, pensamentos em outras pessoas antes que saibamos exatamente o que elas têm a dizer. Por que isso ocorre? Afinal de contas, no princípio da caridade, nós projetamos a nossa verdade nas pessoas. Mas isso depende de como vemos essa verdade, de como nós vivemos o mundo. E nesse sentido, há diversas maneiras de viver o mundo. Por isso, para completar esse assunto do holismo semântico, nós vamos verificar sobre a contribuição de um filósofo extremamente importante, que é Ludwig Wittgenstein. Ele fala sobre como nós usamos a linguagem em forma de jogos e de como a linguagem está ligada à maneira como a nossa vida ocorre, é o que ele chama de formas de vida. Nós vamos ver tudo isso no próximo vídeo, completando, vamos dizer assim, os tópicos principais do holismo semântico. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Divulgue estes vídeos, porque aos poucos temos uma série que é extremamente útil para que possamos pensar num mundo em que haja maior compreensão, através do alcance de uma mente holística. Então, espero vocês para o próximo vídeo. Até lá!